Olá, amigos do Portal do Piloto, eu sou o Werneck. Eu sou o Giacomelli e hoje estamos aqui com o comandante Maurício Spinelli. Ele é diretor regional da ABRAP no Rio de Janeiro, instrutor de técnicas avançadas de manobras de emergência e diretor da LSAFE Brasil. Boa tarde, comandante, seja bem-vindo ao Portal do Piloto, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar participando com vocês. Boa tarde. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças do RBAC 61, que muitos dos nossos seguidores têm dúvidas, e um pouquinho sobre a ABRAP, a Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros. Então vamos começar, comandante. Primeiro, quando é que foi fundada a ABRAP e qual a finalidade dela? A ABRAP ela foi fundada em 95 por um grupo de pilotos de São Paulo e, a princípio, ela se chamava APESP, né, que era a Associação de Pilotos de Helicópteros de São Paulo, era só âmbito realmente estadual. E aí o que aconteceu é que as demandas foram aumentando, foram crescendo, novos pilotos foram se associando, e aí então houve a necessidade, né, em 2005, com o afinco da diretoria, de se transformar em ABRAP, que é a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero. É uma associação sem fins lucrativos e que visa fazer essa integração entre pilotos, aeronaves, entre órgãos reguladores, como a ANAC, etc. Então, basicamente, é isso que a ABRAP fez e para isso que ela surgiu. Entendi. E quais são os benefícios que os associados têm e como que os pilotos podem se associar na ABRAP? Olha, se associar na ABRAP é algo bastante simples. Você pode, por exemplo, entrar em contato direto comigo ou então através do próprio site da ABRAP você consegue se associar. Existe um link lá que é para as novas associações. E a outra pergunta é? E como que eles fazem para se associar? E quais são os benefícios da associação? A ABRAP, o que ela faz? Ela é uma entidade que fica difícil você medir os benefícios de ser associado. Por quê? A gente tem um trabalho muito silencioso, principalmente junto aos órgãos, principalmente junto à ANAC, mas não só. Então, quando você se associa à ABRAP, além de você conseguir descontos em algumas associações, que existe uma lista imensa no próprio site da ABRAP, você também é convidado para diversas palestras, dentre as quais tem a palestra internacional, que é feita uma vez por ano, uma palestra que traz palestrantes do mundo todo, traz autoridades locais e estrangeiras para conversar sobre, principalmente, segurança de voo, e os associados eles têm essa facilidade de estarem participando desse tipo de evento. E fora outros cursos, como por exemplo, recentemente, na semana passada, houve uma palestra sobre o ICAO, né, sobre a proficiência linguística, então os associados à ABRAP têm preferência, têm precedência sobre os demais, e fora os outros eventos que a gente procura fazer no Brasil afora. O associado paga alguma taxa mensal? Sim, o associado ele paga uma taxa mensal, ele pode escolher entre pagar mensal, ou semestral, ou anual. Ele recebe a carteirinha da ABRAP, ele recebe um exemplar da ABRAP On Air, que por enquanto está sendo com tiragem trimestral, então a cada 3 meses ele vai estar recebendo uma dessas, inclusive essa é para vocês do Portal do Piloto. Obrigado. E é isso, esses são alguns dos mimos que a gente dá para os nossos associados. E a gente sabe que o mercado da aviação está bem complicado. A ABRAP tem alguma perspectiva, principalmente para as asas rotativas nos próximos anos? Claro, a ABRAP está atenta aos movimentos da aviação civil, especificamente no caso do mercado de asa rotativa. A gente sabe que esses últimos anos têm sido anos bem complicados e o que a gente tem de noção é que, como a ABRAP ela tem a diretoria toda formada por pessoas ligadas diretamente à aviação, a gente fica muito sensível a essas mudanças. Então, o que acontece é que a gente tem uma perspectiva de que esse ano esteja sendo o último ano de impacto significativo na aviação. Pelo que a gente tem observado, existe uma grande probabilidade de que para o final desse ano, início do ano que vem, as coisas voltem a melhorar, e isso é dito baseado principalmente nas informações que a gente tem, por exemplo, de investimentos na área de offshore. A gente sabe que na aviação de asa rotativa quem impulsiona é o mercado de offshore, são as grandes empresas como Petrobras, Shell, etc. O mercado que puxa, né? O mercado que puxa todo o mercado de aviação civil de asa rotativa. Então, a nossa perspectiva é de que haja um aumento, haja um crescimento, e a ABRAP está atenta a isso justamente para que os postos de emprego que infelizmente foram fechados ao longo desses últimos anos voltem a ser recriados. Muito obrigado. A gente vai falar um pouquinho agora, comandante, sobre as mudanças do RBAC 61 que gerou muitas dúvidas dos nossos seguidores. Claro. Uma das principais perguntas: quais foram as principais mudanças da RBAC
da emenda 6 e as principais mudanças da RBAC. A emenda 6, ela foi uma emenda muito significativa. Ela trouxe realmente algumas mudanças muito grandes no que é a estrutura de concessão de habilitação para os pilotos. No caso específico dos pilotos de helicóptero, o que eu poderia destacar como a maior diferença nessa emenda 06 do RBAC 61 é a classificação e a categorização das habilitações. A legislação brasileira ela se aproxima muito da legislação americana depois dessa emenda, fazendo com que as categorias sejam distintas. Até antes dessa emenda, o que nós tínhamos eram diversas aeronaves e diversos tipos. A partir dessa emenda, o que aconteceu é que, na verdade, foram criadas 3 grandes classes para os pilotos de helicóptero. Então, a gente tem o HMNC, que são aeronaves monomotor a combustão, o HMNT, que são aeronaves monomotor a turbina, e HMLT, que são aeronaves multimotor a reação. Então, a grande mudança para nós, pilotos de helicóptero, foi essa aproximação daquilo que já é a legislação americana e a categorização um pouco diferente nesse sentido. Agora a gente tem uma pergunta de um internauta, de um seguidor do site. Ele pergunta: Pedro Napoleão, uma pessoa que possui o Robson 22 na carteira está apto a voar de imediato um Robson 44? Napoleão, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está nos assistindo. Olha, não, no imediato, a pessoa que tem, a partir dessa mudança, a partir do momento que ela consegue checar, né, o 22, não automaticamente ela está habilitada a voar o 44. Isso também é algo que se aproxima da legislação americana por conta das FAR 73, que são as regulamentações especiais lá dos Estados Unidos. Então, existe um número específico de horas para que você consiga a sua habilitação no 22 e um número específico de horas para que você consiga a sua habilitação no R44. E, inclusive, aproveitando esse canal, é legal da gente deixar claro que, no caso de outras aeronaves, você consegue fazer esse treinamento com um piloto comercial. No caso específico do 22 e do 44, vale ressaltar que essa instrução ela só pode ser com um instrutor de voo e existe um limite de horas, inclusive, desse instrutor de voo. Então, por exemplo, não pode ser um instrutor que acabou de se formar. Esse instrutor ele tem que ter pelo menos 200 horas de voo, ele tem que ter um número determinado de horas de voo naquele modelo. Então, no caso da habilitação, da classe, na verdade, HMNC, helicópteros monomotor a combustão, existe essa divisão entre 22 e 44. Então, se você consegue uma, não automaticamente você está conseguindo a outra. Essa também foi uma dúvida, comandante. O nosso internauta, o Ricardo Varela, obrigado pela participação, Ricardo. Quando você quer rechecar, por exemplo, ele tem as duas carteiras, os 22 e o 44 tem as horas totais ali com uma boa quantidade. E ele quer rechecar essas máquinas. Quando ele tem essas horas, ele pode fazer o cheque no 22 e valer para o 44, ou ele tem que novamente fazer o cheque de cada máquina? Ricardo, o que eu te aconselho como a gente está em crise e realmente não dá para ficar checando todas as máquinas, o que eu te aconselho a fazer é priorizar para que você cheque na máquina que você está de fato voando, no caso do 22 e do 44. Então, se por exemplo, hoje você é um instrutor de voo e você está trabalhando muito no 22, então você faça um recheque no 22, porque esse recheque vai valer durante 24 meses para essa aeronave. E a recíproca é verdadeira. Se por um acaso você hoje está voando o 44 e não tanto o 22, eu te aconselho realmente a estar fazendo o recheque no 44. Ou seja, não vai poder juntar os cheques das duas máquinas. Não, no caso do 22 e do 44, não. Entendi. Agora falando um pouquinho sobre a CIV digital, na hora que a gente vai lançar, a hora ela vai ser contada ainda por tipo ou agora a hora é por classe? Se você entrar na CIV digital, a partir dessa mudança, você vai ver que a partir do momento que você lança um voo, não mais aparece o que era o nosso antigo tipo. Então, por exemplo, no caso do 44, não aparece mais R44, exatamente, vai aparecer HMNC. Então, a partir de agora, as horas de voo vão ser contabilizadas para a classe. Nada impede a pessoa que quiser, tanto na CIV de papel ou, de repente, se o cara tem um formulário em Excel, ele pode fazer a contabilidade das horas dele por tipo
num formulário anexo. Mas para controle dele. Mais para controle dele mesmo. Mas, no caso específico da CIV Digital, essa contabilidade é feita unificada por classe. Entendi. Tá certo. Nós vamos para a pergunta agora do nosso internauta chamado Thiago Wagner. Obrigado pela participação, Thiago. Eu tenho um amigo que voa um Bell 206 Jet Ranger particular e me chamou para realizar voos duplos com ele. Não tenho a classe HMNT, mas ele possui NVH válido. Ele pode me dar grau de colocar a hora para mim como treinamento até que eu cheque a máquina? Tiago, obrigado pela sua pergunta. Olha, ele pode sim te dar treinamento, como você deixou claro na pergunta, ele é um instrutor de voo, então ele pode sim te dar esse treinamento. O que acontece só é o seguinte, já que você não tem essa classe ainda no sistema, você ainda não checou essa classe, você vai precisar fazer mínimo 8 horas de treinamento. Dessas 8 horas de treinamento, pelo menos 2 horas precisam ser no modelo que você vai checar lá na frente. Então, por exemplo, não adianta você fazer 8 horas de voo no Bell 206 e na hora do cheque você querer checar no 66. Eles vão indeferir a tua solicitação se você fizer isso. Então você precisa fazer 8 horas de voo. Dessas 8 horas, pelo menos 2 precisam ser no modelo que você vai pedir o cheque. Outra coisa que precisa ficar bem clara é que na pergunta não está especificado, mas obviamente essa aeronave não pode ser uma aeronave TPX, não pode ser uma aeronave de táxi aéreo, porque nesse caso você não vai conseguir contabilizar essas horas. Essa aeronave ela precisa ser ou uma aeronave TPP ou uma aeronave PRI, uma aeronave de instrução ou uma aeronave particular. Isso tem que ficar bem claro para que não tenha confusão nesse sentido. Claro, acho que muita gente tem dúvida nessa forma. Agora, você como piloto de helicóptero, você acha que essas mudanças no 61 podem trazer algum problema para a segurança de voo? Comandante Werneck, eu sinceramente não acho que no imediato a gente tenha problema. Fica muito importante também que eu diga que a ABRAP participou ativamente dessas mudanças da RBAC 61, principalmente no que tange essa emenda. A gente teve diversas reuniões junto à ANAC, não só em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, até mesmo em Brasília, participando dessas conversas acerca dessas mudanças, que são mudanças muito importantes. Eu não vejo problemas imediatos para a segurança de voo. O que eu vejo é que existe uma concessão do poder público, eles acreditaram no projeto que a gente levou para eles, existe uma facilitação imediata para você conseguir mudar de aeronaves, existe até mesmo um barateamento, né? Dá mais barato você conseguir mais de uma habilitação a partir dessa mudança. Então, o que eu vejo é que a gente precisa lidar com isso com responsabilidade. Nós, pilotos, a gente tem que elevar nosso grau de profissionalismo, de seriedade, de entrega, aquilo que a gente faz, que é uma atividade muito delicada, e eu não vejo, pelo menos não há nada nesse momento que faça com que eu acredite que exista problemas para a segurança de voo. Pelo contrário, eu quero acreditar que isso vai trazer uma mudança positiva para todos nós. A partir do dia 30 de junho deste ano, existe mais uma concessão do órgão regulador, da ANAC, onde dentro de uma mesma classe, se eu precisar incluir uma aeronave que eu nunca voei, eu vou poder fazer esse cheque com um colega piloto. Então é mais uma concessão, é mais uma facilitação, eu não vou precisar pedir um examinador credenciado ou um SPAC para fazer essa avaliação. O colega tem que ser instrutor de voo ou só piloto comercial? Não, dependendo da aeronave, ele pode ser só piloto comercial. Tá? Existem algumas, como eu falei, o 44 e o 22, ele vai precisar ser instrutor, é mais específico. Mas, por exemplo, digamos que você tenha uma classe monomotor a reação, você voa um 66, por exemplo, e você quer incluir um B4, né, um Eurocopter B4, um Airbus H130, você nunca voou essa aeronave. A partir do dia 30 de junho, você vai conseguir fazer as horas de voo com um amigo seu, piloto comercial de helicóptero, ele vai te avaliar, ele vai emitir um endosso, e a partir desse endosso você já vai estar habilitado, apto a voar essa aeronave. Isso é, como eu disse, mais uma concessão, é algo diferente. Até agora, até dia 30 de junho, você precisaria fazer com que um SPAC viesse te avaliar, isso gera demora, isso gera custo. Então, no imediato, eu não tenho receio para a segurança de voo. Claro que,
como eu falei, a gente vai precisar contar com os nossos colegas, seriedade, responsabilidade, para evitar que problemas ocorram. Com certeza. Nós temos uma outra pergunta, Condor. Segundo a RBAC, tem um trecho que diz que aeronaves com tripulação mínima de 2 pilotos e com peso máximo de decolagem superior a 5.670 kg não se enquadram em classes e continuam como tipo. Você poderia dar alguns exemplos para a gente desses tipos de aeronaves que continuam como tipo? Claro, claro. Eu poderia usar como exemplo, para facilitar e para ser mais didático, tem, por exemplo, o AW139, que é uma aeronave muito utilizada para offshore, que continua sendo o tipo. E tem, por exemplo, o 92 também, né, da aeronave da Sikorsky, que também continua sendo o tipo. Então, ela continua sendo enquadrada com os modelos antigos, né, que nós tínhamos. Exatamente. Essas duas aeronaves são, acho que, os exemplos mais comuns que eu tenho para dar que se encaixam nessa pergunta aí. Ô, comandante, muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas, o pessoal do portal do piloto. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Então, pessoal, fica ligado aí que na próxima entrevista a gente vai falar um pouquinho sobre a formação de piloto militar. A gente vai entrevistar um coronel aviador da FAB. E se ficou alguma dúvida referente a essa entrevista com o comandante Maurício, a gente não consegue tirar todas as dúvidas, a gente não tem como saber as dúvidas de todo mundo, mas mande um e-mail para a gente lá que a gente repassa para ele, a gente faz intermedia essa pergunta e ele com certeza vai responder. Ou então a gente responde para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.